Despertar da consciência. Quem sou eu? Você sabe o que é o despertar da consciência? Hoje eu vim aqui falar sobre isso, sobre o despertar e por que eu deveria despertar. Será que eu estou dormindo mesmo? Nós somos criados pelos nossos pais, pelos nossos cuidadores e vamos adquirindo rótulos todos os dias, desde pequenininho, acreditando ser uma pessoa que eu não sou, esquecendo a minha essência, aquela essência sua quando você era criança, que você sabia, que você brincava, que você sentia, e você não estava nem aí para ninguém. Então olha para você de verdade e se faz essa pergunta: quem eu realmente sou? Essa é uma das primeiras perguntas que nós devemos fazer quando a gente começa nesse caminho do despertar. Da onde você veio? Será que você veio mesmo desse momento em que o seu pai e a sua mãe iniciaram o seu corpo? Será que você veio só dali? E se eu vim de um outro lugar, para onde é que eu vou? Quando eu não tiver mais no meu corpo físico? Qual é o lugar que eu estarei quando eu não estiver mais nesse corpo físico? E o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer nesse mundo? Será que eu vim aqui só pagar boleto? Eu vim aqui só para vivenciar esses lugares maravilhosos, esse dia lindo, conversar com essas pessoas, ter relacionamentos, trabalhar, juntar? E o autoconhecimento é isso. É você entender, fazer essas 4 perguntas. E eu gostaria muito de trazer essa consciência para vocês, porque o autoconhecimento, ele vem muito ligado no despertar da consciência. Eu consigo despertar a minha consciência no momento que eu começo a fazer essas perguntas. Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Por que eu estou vivendo essa vida que, de repente, eu nem gosto dela, mas eu estou vivendo ela do jeito que eu escolhi viver? Porque eu acredito ser uma pessoa que eu não sou. E todos os dias eu pego o meu personagem, coloco a minha máscara e às vezes nem tiro a minha máscara e vou vivendo a minha vida baseado naquilo que eu acho que eu sou. E quando você desperta, você não desperta só para você desperta para o mundo. E o mundo, ele está precisando de despertos. Por quê? Porque quando você desperta, você vira um soldado da luz. Você traz a sua essência verdadeira, o que você veio fazer aqui e o que eu vim fazer aqui. Só você que vai saber, só você sabe responder, porque você veio fazer e falar tudo o que você veio fazer aqui, só você pode fazer, mas ninguém. Então, enquanto você não consegue perceber que você faz a diferença no mundo, porque você é a única pessoa igual a você nesse mundo, não existe ninguém igual a você, não existe ninguém que tem as mesmas características físicas que você, o mesmo DNA, você é exclusivo. E essa exclusividade, ela tem um porquê. Ela não é do nada, não é do nada que você é exclusivo. E você já imaginou, já pensou, já percebeu que a gente tenta durante muito tempo ser igual a todo mundo? E a gente vê isso o tempo inteiro, todo mundo querendo fazer os mesmos procedimentos, ficar com a mesma cara, comprar as mesmas roupas, fazer o que todo mundo está fazendo. Mas às vezes você nem quer fazer o que você está fazendo, mas você faz. Mas por quê? Eu acho que o primeiro choque que eu tive com esse despertar foi eu saber que eu era responsável. A autorresponsabilidade. Foi um choque muito grande para mim. Por quê? Porque eu, e como a grande maioria das pessoas, sempre coloca a culpa no outro. Culpa no governo, culpa nos pais, culpa na criação, culpa na eu não tive oportunidades, enfim. E aí quando eu percebi que a grande responsável de tudo era eu fiquei chocada. Porém, contudo, eu fiquei também me sentindo mais poderosa, porque se eu sou a grande vilã da minha vida, eu também posso ser a grande heroína da minha vida. E aí começou a grande limpeza, porque aí eu tive que fazer uma limpeza de pensamentos, limpeza de atitudes, limpeza de segurar o meu passado no meu presente, porque é isso que a grande maioria das pessoas fazem. Todos os dias nós pensamos as mesmas coisas. Os nossos pensamentos são baseados no nosso passado. E o nosso futuro, ele só vai aparecer grandiosamente do jeito que a gente quer
se a gente focar no nosso presente. Até existe uma frase de Jung que diz o seguinte: até que você se torne consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você chamará isso de destino. E quantas vezes a gente está vivendo uma determinada situação na nossa vida e a gente fica se perguntando, nossa, por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? E aí você começa a se conhecer, a perceber tudo aquilo que você pode fazer para a sua vida, para a sua existência, e você vai entendendo e entrando num fluxo da vida, no fluxo do universo. Não é fácil, tá? Porque são muitos anos de inconsciência, mas é totalmente possível. Tanto é possível que é você, é a sua essência, que você está em busca da sua própria essência. Então isso é muito mais fácil do que parece. Então muito se fala de lei da atração. Quando você consegue caminhar dentro do seu inconsciente, você vai entender as leis do universo, aí você vai entender a lei da atração, que todo mundo deseja, que todo mundo quer, que todo mundo aspira, porque a lei da atração vai trazer para mim tudo aquilo que eu desejo. Mas para isso, você precisa conhecer o seu inconsciente, caminhar dentro das leis do universo, que nada mais são do que as leis de Deus. E grandes filósofos, como Hermes Trismegistus, como Platão, enfim, tantos outros, eles já traziam isso para a gente. Mas a gente acaba se deixando ser conduzido pelas grandes corporações, pelas grandes mentes manipuladoras, e que trazem para a gente um monte de querer, né? De desejos. Por que será que eles gastam tanto tempo e tanto dinheiro para nos manipular? Aí você diz para mim, não, mas eu não sou manipulada. Você é manipulada sim. Eu sou manipulada ainda, mesmo tendo consciência disso. Eu ainda me vejo sendo manipulada pelas grandes corporações, né? Quando você deseja muito uma coisa, você compra aquela coisa. Você compra uma coisa que você às vezes nem usa. Deixa lá no fundo do guarda-roupa, esquece. Mas você foi levada por um desejo que implantaram dentro do seu inconsciente, porque existe mecanismos para isso, e eles utilizam isso com uma maestria absurda, e a gente cai. E cada vez que eu olho para fora, cada vez que eu olho para o que está lá do outro lado, eu vou me afastando do meu inconsciente, eu vou me afastando da minha essência, eu vou me afastando de mim. Você trabalha o seu inconsciente, trabalha as leis, conhece as leis, e você entra no fluxo, tudo aquilo que você almeja, que você deseja, que você precisa, chega até você de formas inimagináveis, de formas impecáveis, de um jeito que você nunca imaginou. Mas para isso, você precisa realmente trabalhar a sua autopercepção, você precisa trabalhar a sua consciência, a sua inconsciência. Já percebeu que a gente imagina, e toda vez que eu me imagino vivenciando aquela situação do passado, né, como um filminho. Ai, aconteceu isso, ai, aí dói aqui no fundo do meu peito, aí dói, e eu conto para alguém, aí eu choro, eu estou vivenciando. E a minha mente, ela não sabe distinguir o passado do presente e do futuro. Ela vai trabalhar nos nossos sentimentos. Porque muita gente se acha inteligente, a gente se acha muito inteligente. Nós somos. Intelectualmente, nós somos muito inteligentes, aprendendo coisas, aprendendo línguas, aprendendo sobre vários assuntos, mas e sobre nós mesmos? Conhecer a você mesmo. Quando você conhecer como você funciona, quais são os seus mecanismos. Então, o despertar da consciência basicamente é isso, é você trazer à tona a sua inconsciência, o seu inconsciente, e jogar luz naquilo. Jogar luz, colocar luz na sua inconsciência, trazer ela à tona para o seu consciente. Para o quê? Exatamente o quê? Não dizer que a sua vida é um mero acaso. Tá? Quando você presta atenção nesses fatores, quando você olha para dentro de si, olha para o seu inconsciente, você para de
colocar na mão do outro a responsabilidade de te fazer feliz, a responsabilidade de organizar a sua vida. A culpa é do meu marido, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é de todo mundo menos minha. E aí a gente começa a fazer o quê? O que que eu vou fazer com o que fizeram comigo? Aí você pega as rédeas da sua vida e faz o que tem que ser feito. Faz o que precisa ser feito. Porque, mais uma vez eu vou dizer para vocês, o planeta Terra está precisando de seres de luz. Para quê? Para levar mais luz para outras consciências, para outras pessoas. Utilizem esse mecanismo incrível. Olha que era que nós estamos vivendo com tanta tecnologia, com tanta maravilha tecnológica, que eu estou aqui caminhando assim a trancos e barrancos para poder entender nesse momento que eu estou vivendo. E a gente pega essa tecnologia do YouTube para ver fofoca, para ver notícia ruim, para falar sobre mal das pessoas, ficar ali mandando mensagem negativa para os outros, sabe? Do que você está se alimentando? Que tipo de coisa que você está se alimentando? Aí você quer o melhor da vida. O melhor, eu quero o melhor da vida. Mas eu entrego o meu pior. Ou entrego o mediano. Só o mediano. Aí eu fico lá, ouvindo a notícia do político que eu odeio, que a pessoa lá odeia. E fica nutrindo ódio, nutrindo raiva. Mas quando eu vou trabalhar, eu quero o meu melhor. Eu quero que o meu chefe me trate super bem. Eu quero que meus clientes comprem de mim. Mas eu falo mal do meu cliente. Eu falo mal do meu colaborador. Mas eu quero o melhor. Eu estou entregando o pior, mas eu quero o melhor. É isso. É entender estas leis. Entendendo você entra no fluxo e você coopera para o mundo. Você coopera para a humanidade. Será que é só isso mesmo que você tem para entregar para o mundo? Será que é só isso mesmo que você tem para entregar para o seu filho, para o seu marido, para o seu colaborador? É só isso? Será que você não pode muito mais? Mas para você entregar muito mais para o outro, você tem que entregar primeiro para você. Se entregue a essas mudanças, porque elas que vão realmente trazer para você aquilo que você deseja. Pode ser o carro, como diz o nosso grande professor Hélio Couto, casa, carro, apartamento? Pode ser, casa, carro, apartamento. Mas vai chegar um momento que você vai entrar nesse fluxo de uma forma tão grandiosa que você vai transbordar. E é neste transbordo que você vai ajudar o outro. Ajudar com a sua postura, com o seu entendimento da vida, com o seu entendimento do mundo. É isso que nós estamos precisando, é isso que o mundo está precisando, é isso. E a ideia é não demorar, sabe, gente? É não demorar. Porque enquanto um pai desperta, ele vai criar esse filho de uma forma muito mais consciente, com muito mais amor, com muito mais inteligência. Esse filho que vai ser criado por esse pai que trouxe consciência, trouxe luz, deixou de trazer luz à sua inconsciência, o que essa criança vai fazer? Ela vai conviver com outras que não tiveram a mesma sorte, que não tiveram o mesmo ambiente familiar, e ele vai ser uma semente na vida daquelas pessoas. Então, o despertar da consciência é você entender, saber que você é muito mais do que você acredita que você é. É isso. É tomar as rédeas, é entender que você pode, que o outro não é culpado e que você é o dono da sua vida. E que você que vai pegar as rédeas e que vai fazer a diferença em você. E, consequentemente, você fazendo a diferença em você, você faz a diferença para os seus, você faz a diferença para quem está próximo de você e fará a diferença no mundo. E isso não tem nada a ver com fama, isso não tem nada a ver com riqueza. Fazer a diferença no mundo é uma questão de plantio. Se eu faço para mim, eu faço para o outro, esse outro faz para o outro, e aí isso vai se tornando cada vez mais multiplicador. Mas para isso você precisa dar o seu primeiro passo. E dar o primeiro passo significa sair da zona de conforto, que não é confortável, mas é uma zona conhecida, que é incômodo, desagradável, do que dar um passo para o desconhecido, que vai ser extraordinário.
que viver no fluxo é extraordinário. Você entregar a sua vida ao desconhecido quer entregar a sua vida a Deus. Então agora chegamos ao fim. Eu espero ter conseguido trazer um pouco desse conhecimento que eu tenho para vocês. Eu tenho muito mais assim dentro de mim que eu ainda não consigo colocar aqui, falar, mas estou aprendendo a trabalhar com essa ferramenta, né, do YouTube, e eu espero realmente que vocês tenham conseguido entender. Tem muita gente que nem sabe o que é despertar, mas se uma pessoa desperta, a outra vai trazendo consciência para outras pessoas despertarem também. Vai trazendo curiosidade em outras pessoas. Deixe seu like, comente e, enfim, acrescente ao mundo.